Agora vamos falar sobre uma mistura desagradável, a educação com o noticiário policial. A pergunta é quando é que o assunto escolas, o assunto sairá das páginas policiais. A 5 de abril, um homem de 25 anos invadiu uma creche, machadinha, matou 4 crianças em Blumenau. Este fato tinha sido antecedido por um outro episódio, no mês anterior, em São Paulo, quando uma professora foi esfaqueada. E, felizmente, outras crianças puderam, pela coragem de uma professora, receberem abrigo e escaparem da morte. Em relação ao episódio de Blumenau, já se passaram 23 dias e a onda de temores em escolas aumentou. Vamos agora conhecer a opinião, acompanhar a análise do psicólogo Marco Aurélio Alves sobre esse episódio traumático para professores, pais, alunos, as escolas no noticiário policial e as ameaças feitas pelas redes sociais. Será que isso, algum dia, e espera que seja o mais breve possível, isso ocorrerá? Bom dia, psicólogo Marco Aurélio Alves. Bom dia, Armando, bom dia a toda a equipe, bom dia aos espectadores. Pois é, Armando, esse fenômeno, esse fato marcante para a história do Brasil, para a história da educação, inclusive, no Brasil, ele nos faz questionar e pensar sobre uma série de pontos que não vinham sendo observados até então. Desde o fato acontecido em Blumenau, essa tragédia acontecida em Blumenau. Nós estamos vendo, desculpe, Marco, nós estamos vendo a imagem do atentado em São Paulo, quando um aluno entrou com uma faca e atingiu a professora. E a coragem de uma colega impediu que a tragédia ganhasse um porte muito maior, porque a intenção dele era liquidar com mais e mais alunos. Retomamos, Marco. Claro. Isso nos faz pensar que foi um aluno, né? Esse caso de São Paulo foi um aluno, foi por aí que começou. E esse aluno, o conteúdo de violência dele, o nível de violência que ele traz, ele não aprendeu na escola. Ele veio de outro lugar, ele veio da família, ele veio do ambiente onde ele vive. E isso é algo que poucas famílias têm se disponibilizado a pensar a partir desse momento. Que parece que a violência está dentro da escola e isso é assustador, Armando, porque, de certa forma, estamos criando uma prevenção com a escola. Estamos deixando que a comunidade, que a população acredite que o problema está lá na escola. Para uma escola que já chegou enfraquecida desde a pandemia, quando os alunos e as famílias se acostumaram com alguns confortos de não levar para a escola, de não gastar com transporte, de não ter o deslocamento, de repente, os alunos agora são também vitimados, as escolas são vitimadas por esse novo fato, que faz com que muitos justifiquem, assim, a sua ausência do estabelecimento escolar. E aí nós temos praticamente uma guerra que não é favorável à educação, não é favorável ao país, não é favorável às pessoas, porque nós precisamos, para o nosso desenvolvimento cognitivo, deste contato, deste convívio entre iguais. Bom, nós podemos pensar, Armando, que a solução, como muitos apontam, seria colocar portas blindadas, seria colocar policiais nas portas. Muitos têm tomado a iniciativa de construir casas para os policiais, mas isso nada vai resolver. Um policial dentro de uma escola ou um segurança na portaria de uma escola não vai solucionar a violência que os alunos têm fora da escola. Porque quando eles chegam no estabelecimento escolar, eles vêm com uma carga de informação muito alta e essa carga de informação normalmente vem da família.
de relações violentas, de pais violentos, e essa violência, não estou falando de violência física, mas é uma violência emocional, muitas vezes causada pelo abandono, pela desimportância que a criança e o adolescente têm a partir do momento que ele vai para a escola, que os pais se libertam daquela responsabilidade, transferindo para a instituição uma responsabilidade que permanece sendo dos pais. Isso, de os pais não saberem o conteúdo que tem na mochila do seu filho, de os pais não saberem quais são as mídias que os seus filhos estão acessando, de eles desconhecerem quais são a rede de contatos dos seus filhos, isso é extremamente perigoso. Mas os pais estão ocupados em produzir, em consumir e deixam à escola a responsabilidade por tudo isso. Depois, quando acontece uma tragédia como essa, buscamos culpados e responsáveis, e normalmente buscamos esses culpados no Estado, no ente federado que esteja mais próximo de nós. Porém, continuamos com famílias desarticuladas, com famílias, muitas famílias, eu não estou dizendo todas, mas sim muitas famílias, em que inexiste paternidade responsável, que inexiste contato dos pais com seus filhos, e o conteúdo de violência que os filhos consomem é altíssimo. A forma de relação dos seus pais com seus filhos, do cala-boca, quem manda aqui sou eu, dessas formas todas que nós temos de reprimir impulsos é muito forte. E quando eu falo em reprimir impulsos, eu não estou falando de que os filhos não precisem de limites. Eles precisam. Eles precisam porque essa, inclusive, é uma manifestação de respeito, de carinho e de responsabilidade com o seu filho. Mas nós queremos ser amigos dos nossos filhos. Nós não queremos ser pais, nós queremos ser amigos. E como amigos nós podemos estar deixando filhos órfãos, faltando os pais. Nós estamos vendo imagens depois da tragédia ocorrida em Blumenau. Tragédia que marcou o país e teve uma repercussão mundial. Então, está muito bem, na sua análise, Marco Aurélio, muito bem localizada. Não adianta transferir apenas para a escola a solução do problema, quando há uma origem que é a família. Então, o foco deve ser... E aí nós temos... Pois não? Temos um segundo aspecto, se me permite, Armando, claro, que é o despreparo dos profissionais da educação, da grande maioria dos profissionais da educação. O despreparo emocional, daqui um pouco de humilhar um aluno em público, daqui um pouco de colocar em situação vexatória e também um certo descuido com o conteúdo violento daquilo que diz. Faz muito tempo que nós viemos com uma linguagem muito violenta, muito forte. Para algumas pessoas isso se traduz depois numa violência física, para outras não. Eu dizer para um aluno que ele é um ignorante e que ele não aprendeu nada e que ele é tonto, talvez para mim não tenha nenhum significado mais violento, mas para o aluno tem. Para quem recebe essa informação, tem. Então, a criança, o adolescente, e mais do que nada o adolescente, recebe uma carga de informação violenta que pode estar dentro da escola nesta comunicação inadequada. Nós não estamos preparados para uma linguagem de paz. Em algum momento nós nos preparamos para isso, mas depois nós abortamos com essa ideia. E nós discordamos e divergimos de todos aqueles que, porventura, apontarem qualquer forma que nós estejamos equivocados, que mostre, que demonstre alguns equívocos nossos. Então, esses nós combatemos. Os professores, durante muito tempo, desde 1979, no Rio Grande do Sul, vêm lutando por melhores condições de salário, por condições dignas de trabalho. Mas, por outro lado, os professores, muitos dos professores, esqueceram também de renovar seus métodos, de aprimorar o seu conteúdo e de trabalhar com mais transparência, com mais suavidade na transmissão dos conteúdos. A transmissão dos conteúdos, ela é imprescindível, porém nós precisamos também de uma escola que acolha.
Agora, essa união de escola e pais só vai acontecer quando os pais entenderem que ele não larga o filho na escola. A escola é uma extensão da sua família, é uma extensão da sua casa e que ele precisa participar dessa vida escolar. Ele precisa estar próximo da escola, ele precisa estar próximo dos professores e quando o professor disser que o seu filhinho é insuportável na sala de aula, ele não achar que é o professor que está enganado, que é apenas o professor que está errado, que o seu filhinho pode ser insuportável mesmo. E não dar uma medicação para o seu filho. Ah, porque ele agora está com esta ou com aquela patologia. É preciso que nós entendamos que as pessoas precisam de se relacionar. E quando o professor diz para o pai ou para a mãe que o filho está com problemas, o pai ou a mãe precisam entender primeiro se o filho tem ou não esse problema. Ele precisa mediar essa situação e não pensar em punir o professor ou punir o filho. Primeiro entender a situação, para depois julgar. Por quê? Tanto um lado quanto o outro precisa ser repensado, precisa ser reelaborado. Nós precisamos viver um novo tempo. Nós não podemos pensar que tudo é igual. E, na verdade, muitos de nós achamos que já sabemos muito, tanto como pais quanto professores. Achamos que já sabemos demais, que não precisamos aprender mais nada. Enquanto outros continuam o tempo todo se aperfeiçoando. Quem é pai ou mãe pode ter certeza que depois do que aconteceu em São Paulo, depois do que aconteceu em Blumenau, há um novo tempo. E nós precisamos repensar a linguagem em casa, no caminho e na escola. Nós precisamos repensar aquilo que os filhos veem. E a grande problema dos pais é que os filhos sabem mais do que eles sobre relações, conexões com a internet e com o mundo virtual. Esta é uma realidade. Então está na hora dos pais quererem aprender também sobre isso. Está na hora dos pais quererem entender esse novo universo para que depois eles possam conviver com os seus filhos em condições de igualdade. E é hora de nós dominarmos a arrogância e a prepotência, tanto de um lado quanto do outro, tanto de filhos que foram criados e estão sendo criados sem limites, da escola que às vezes se mostra um pouco arrogante na sua formatação e dizendo que é assim porque esses são os métodos que me ensinaram e eu não vou mudar, e dos pais que acham que quem sabe educar o meu filho sou eu. Não, teu filho não é educado só por ti, ele é educado por um conjunto, por um contexto. E nesse contexto todos nós precisamos baixar a crista, como se diz numa linguagem popular. Nós precisamos reconhecer com humildade a nossa necessidade de aprender mais, de saber mais. E isso talvez mude esse contexto de violência que hoje é impossível de que se mantenha dessa forma. Psicólogo Marco Aurélio Alves, muito obrigado por sua análise tão precisa, consequência, resultado da sua vivência diária. Um abraço, um bom final de semana. Obrigado, Armando. Obrigado, equipe.